tema do blog Comportamento Sem Grilos dessa semana é relacionamento. E dentro do relacionamento, eu abordei a comunicação assertiva como sendo um elemento fundamental para que você aprenda a dizer sempre a verdade, sem ser agressivo e sem magoar as pessoas. E eu recebi na página do Comportamento Sem Grilos no Facebook um comentário muito interessante da leitora Luciene Magalhães. Daqui a 15 segundos eu volto com o comentário da Luciene e com a explicação em torno dessa participação da leitora, que é muito importante e pode ajudar você também a compreender melhor o objetivo da comunicação assertiva. Daqui a pouquinho eu volto. 15 segundos. Então, como eu estava dizendo antes da abertura da matéria, há uma certa confusão entre você dizer a verdade e ser grosseiro. Muitas vezes nós não sabemos diferenciar isso. E o comentário da Luciene foi muito importante porque ele desperta na gente a necessidade de dar uma esclarecidinha aí a respeito dessa questão de dizer a verdade e ser grosseiro. A Luciene disse o seguinte no comentário dela: ou você fala a verdade ou mente. E, ao falar a verdade, é grosseira e mal educada. Bom, um comentário muito pertinente, porque há um tempo a gente escuta na sociedade, enquanto a gente está convivendo em sociedade, que eu sou mesmo sincero, eu saio falando, eu falo mesmo, comigo é assim, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, e eu falo mesmo a verdade, doa quem doer. A verdade precisa ser dita, tá? E realmente, a Luciene está certa. Ou nós falamos a verdade, ou nós mentimos. O nosso comportamento, quando eu digo nosso comportamento, o comportamento humano, nos leva muitas vezes a pegar vários atalhos que nos distanciam da verdade. Porque a verdade, muitas vezes, implica em você entrar no aspecto emocional do fato. E no aspecto emocional mais complicado. Porque quando você está dizendo a verdade para alguém, muitas vezes você está tocando num ponto delicado dessa pessoa, incômodo, dolorido. E é esse incômodo e essa dor que liga, faz aquele link, o gatilho, para despertar lembranças desagradáveis. Faz despertar o medo de ser rejeitado. Faz a pessoa olhar para si e ver que não é perfeita como ela gostaria de ser. E isso gera emoções negativas. E essas emoções negativas, muitas vezes, elas viram brigas, elas viram agressões de fato. E ninguém quer despertar no outro esse tipo de reação negativa. Porque normalmente nós estamos armados para ouvir verdades ao nosso respeito. E isso é uma coisa que ocorre desde pequenininha. A gente é criancinha, pequenininho, e fica difícil, sim, ouvir a verdade. Ah, você fez isso, está errado. Porque nós, quando vamos corrigir uma criança, nós colocamos uma carga emocional muito grande. E muitas vezes nós acabamos por dizer para aquela criança: você fez isso, isso é feio, você é feio. Nós afirmamos isso. Então a gente cresce com essa imagem dentro da gente. Toda vez que alguém vai dizer uma verdade pra gente, nesse sentido, tá? Que eu estou afirmando,
Todas as vezes que a gente vai dizer ou ouvir uma verdade, a gente joga uma carga emocional muito grande. E é por isso que, na maioria das vezes, nós não somos assertivos. Posso afirmar isso com toda segurança. Senão, nós viveríamos num mar de rosas. Não haveriam tantos conflitos, não haveria tanta frustração, não haveria tanta briga, não haveria tanta mágoa, porque nós crescemos e continuamos com aquele comportamento da criança. A minha terapeuta, ela veio me lembrar isso. Logo que nós identificamos essa questão minha da dificuldade de falar a respeito do que me incomoda com as pessoas, ela me lembrou de uma coisa muito interessante. Ela falou, realmente, Zilda, isso acontecia com você quando você era criança e você não soube lidar. Porque o meu grande medo era esse. Eu vou dizer o que eu estou sentindo, eu vou dizer a verdade que incomoda o outro e eu vou magoar o outro. Se eu magoar o outro, eu vou perder a amizade, eu vou perder a consideração, eu vou perder a admiração que essa pessoa sente por mim. Então eu optava por ficar calada. E muitas vezes a gente omitir a verdade está entrando na faixa da mentira. Porque estar escondendo a verdade acaba sendo uma mentira. E aí a minha terapeuta vai e me explica, você vai trabalhar isso porque agora você é adulta. E como adulto, o indivíduo tem condição de dizer o que sente, de dizer o que pensa, elaborando isso de uma forma que não vai magoar o outro. Essa é uma capacidade que nós adultos temos e não usamos. O grande problema de dizer a verdade está aí. Nós ainda agimos como se nós fôssemos um bando de leões marinhos e que quando um vem invadir o território do outro, vai para cima dele e parte com cabeçada, com mordida, com topada, na base da violência, na base da agressividade. Na maioria das vezes, nós esquecemos que já crescemos e continuamos agindo como se fôssemos crianças ainda no jardim de infância. Porque a criança, ela muitas vezes fala a verdade atabalhoadamente porque ela está carregada de emoção, aquilo está incomodando e ela não sabe lidar com aquilo. Mas nós, adultos, já sabemos. Então, eu vou novamente pegar a afirmativa que está no artigo dessa semana do blog Comportamento Sem Grilos. Ser assertivo significa saber se posicionar no momento certo de forma correta. É bem diferente de acertar o tempo todo. Não significa que você vai falar a verdade e que você também está certo o tempo todo. Porque às vezes a gente não tem a visão real do fato. A gente ainda não teve a oportunidade de ver, perceber e analisar a visão do outro. Porque toda verdade tem duas faces. Toda história tem tantos lados quantas forem as pessoas envolvidas nela. E muitas vezes o nosso ponto de vista é aquela verdade que nós enxergamos. Mas a partir do momento que a gente enxerga o fato de uma forma mais ampliada, nós vamos perceber que a verdade tem vários ângulos. E que o fato também tem vários ângulos. É preciso estar atento a isso. Mas se você precisa se expressar com aquela pessoa, se é uma pontuação que precisa ser feita no momento, faça com o máximo de gentileza possível, principalmente lembrando que diante de você existe um outro ser humano que pensa, sente, sofre, fica feliz e quer ser amado tanto quanto você. Isso é fundamental ter em mente. A comunicação assertiva, ela vai te ajudar nesse sentido, para que você primeiro tenha consciência de que toda história possui vários lados,
vários ângulos, vários pontos de visão. Às vezes, de onde você está vendo, aquela verdade não é absoluta. Mas se você mudar um pouquinho de lado, você vai observar que é diferente. Isso é interessante porque, às vezes, de onde nós estamos, a luz não ilumina todo o quadro. Mas se você se aproxima um pouco mais do quadro, você vai ver detalhes. Se você se afasta um pouco mais daquele quadro, você vai ver que ao redor dele existem outros quadros também. Ou outro ambiente, ou um plano de fundo. Então, para que a sua comunicação seja o mais assertiva possível, é preciso que você analise o que está em discussão. É preciso que você tenha em mente que diante de você está outro ser humano que precisa e merece ser tratado com dignidade e com respeito. Que você já não é mais criança. Não sendo mais criança, você precisa ter reações de adulto. Ou seja, você precisa ponderar, você precisa analisar se realmente aquela verdade é de fato verdade, se existem outras informações ali ao redor, se realmente é relevante naquele momento você dizer aquilo. Porque em várias situações você está coberto de razão, mas o momento não te permite que você fale. O momento não te permite que você se expresse. Então procure o momento ideal, procure a forma ideal. Isso é ser assertivo. Mas principalmente, diga sim ou diga não. Diga a verdade, diga aquilo que você está sentindo e que você tem segurança para dizer. Porque se você está dizendo uma verdade, você precisa de elementos para justificar por que você acredita que aquilo é verdade. E muitas vezes, aquela verdade nem é tão verdade quanto você imagina. Mas no diálogo assertivo, você vai perceber que o outro tem as razões dele, tem o motivo deles, e os dois juntos vão chegar a um ponto comum. Então, para fechar a matéria de hoje, eu destaco um ponto muito importante. A verdade é um bem que pode ser comparado com um diamante. Se você pega um diamante, põe numa caixinha de veludo, bonita, põe um laço de fita, e pega esse diamante e entrega para a pessoa, fala, olha, eu lembrei de você. Então eu trouxe essa joia para você. A pessoa vai ficar feliz, super feliz. Mas se você pega esse mesmo diamante, pode até ser dentro da caixinha, e joga o diamante na cara da pessoa e fala, olha, toma, é pra você. Essa pessoa vai ficar muito magoada e nem vai querer saber se é diamante ou não o que você jogou na cara dela. A verdade funciona da mesma forma. A gente vai falar verdade ou mentira. E observe bem um detalhe. O mentiroso geralmente pega a mentira dele e embrulha dentro dessa caixinha de veludo, bonita, ornamenta, embrulha, põe laço de fita, papel de presente, ainda escreve um cartãozinho. Se nós temos essa habilidade quando nós queremos enganar alguém, nós temos a obrigação de usar essa habilidade na hora que nós queremos esclarecer uma situação, dar o toque de uma coisa desagradável com o outro. Então, Luciene, não é a verdade que nos leva à grosseria. Não é dizer a verdade que nos leva à grosseria. O que nos leva à grosseria são as emoções que nós carregamos quando nós vamos dizer a verdade, a forma como nós vamos dizer a verdade, a ocasião em que nós estamos dizendo a verdade. É isso que vai fazer com que a gente seja agressivo, mal educado e grosseiro. O como é tão importante quanto o conteúdo. Então, essa é a mensagem
da semana. Essa foi mais uma matéria da TV Comportamento Sem Grilos. Continue participando, é muito bacana a gente poder trocar ideias a respeito, tá? Eu espero que você tenha tido aí mais uma luzinha com relação a esse seu comentário, Luciene, que é extremamente pertinente, extremamente proveitoso, e a gente pode tirar um proveito muito grande dessas discussões exatamente por causa disso, porque elas nos ajudam a ampliar os nossos horizontes para que a gente assimile melhor e possa realmente construir o nosso comportamento sem esses grilos, sem ficar com dúvida, será que foi legal? Será que eu agi bem? Será que eu fiz bem nesse detalhe? Se você está com segurança, se você está ciente daquilo que você está falando, naturalmente você vai parar, vai pensar e vai ver que forma que eu vou usar para atingir o meu objetivo sem ser grosseiro, sem magoar, sem ser agressivo e de maneira que o outro aproveite bem essa informação que eu estou passando. Eu vou ficando por aqui, sou Zilda de Assis, essa foi mais uma matéria da TV Comportamento Sem Grilos. Até a próxima!